Agradecemos mais uma vez, Mestre Jesus, a oportunidade que estamos tendo mais uma vez, que possamos receber o auxílio do alto, dos irmãos da espiritualidade, que a nossa irmã Sueli, que fará uso da palavra, também assim o seja, e que nós outros possamos, então, aprender ao máximo todos esses ensinamentos que nos serão passados. Agradecemos mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome e em nome de Deus Todo-Poderoso. Sueli Machado, falando então sobre o materialismo. Boa tarde para todos nós. Estamos continuando o Livro dos Espíritos, né? Essa obra inesgotável. E vamos abordar hoje o materialismo, seguinte ao tema sobre a alma que nós falamos na semana passada, né? A gente fala assim, mas materialismo, será que depois de tudo que vem acontecendo assim, né, no mundo, e tantas descobertas aí na ciência, tantas provas circunstanciais da existência dos espíritos, da alma, né? Os médicos estão chegando a essa conclusão. As universidades estão até colocando espiritualidade no seu currículo. Será que realmente materialismo ainda tem vez, né? Muito mais do que a gente pensa. Aliás, segundo Haroldo Dutra, numa palestra que ele fez, eu trouxe até a afirmativa que ele fez aqui, que saiu de Obras Póstumas, eu não pude copiar do texto, né, só do que eu o ouvi dizer, que eu fiz uma anotação na época que eu ouvi dizer, que, o Haroldo dizer isso, e eu não me restringi, né, não tive medo de colocar aqui, porque o Haroldo Dutra, ele é uma pessoa assim, da maior confiança na doutrina, estudiosíssimo, tradutor, né, do Evangelho, escritor, jurista. Ele é maravilhoso e ele jamais diria algo que não tivesse realidade ali, né? Então está em Obras Póstumas. Eu vou até fazer uma pesquisa, porque foi uma mensagem que os espíritos deram para Kardec. Obras póstumas, nem tudo que está ali a gente pode dar muita credibilidade, não. Porque tem coisas ali que, como a própria obra fala, Obras Póstumas, Kardec, a gente não tem a certeza se ele tinha revisado tudo que eles acharam lá, né, na gavetinha de Kardec, né? Então, uma vez até o Raul, grande orador também, né, lá de Niterói, ele veio aqui, Raul Teixeira, e ele falou sobre Obras Póstumas, e ele disse que a obra tem muita coisa ali que a gente não pode, não confirma, né? Mas aí a gente passa pelo filtro, nós estamos estudando a doutrina, e isso foram comunicações que alguns espíritos deram para Kardec na época da codificação, na época que ele estava nessa pesquisa, e ele então encontrou falando sobre essa questão, que realmente o materialismo iria vir muito forte, que a doutrina teria o momento de mostrar a que veio, né, quando isso chegasse realmente a um ponto máximo, e nós vemos que está chegando. Então, tem muito lugar na nossa sociedade e a gente se surpreende até com determinadas afirmativas. Então, vamos lá. Materialismo, né? O que ele é? O que é materialismo? É a atitude das pessoas que entendem que tudo é material e que tem uma vida voltada unicamente para os bens materiais. São esses os materialistas, né? A gente pensa, às vezes, assim, materialista é aquele que não acredita em Deus. Ora, se a gente for analisar o comportamento da sociedade e for ver as pesquisas, né, aqui no Brasil, foi feita, não é nova, né, mas não pode ter mudado tanto assim, também não é tão antiga, uma
uma pesquisa sobre a crença em Deus, né? Aí está lá, 97% dos brasileiros acreditam em Deus. Aí a gente lembra de uma citação do Evangelho, que está lá, São Tiago. Não é tanta vantagem assim acreditar em Deus, porque ele fala assim, o diabo também acredita, e até o teme. Tá? É a afirmativa dele. O diabo também acredita e até o teme. E nem por isso a gente vê ele deixa de fazer as diabruras dele, né? Então é aquela história, aquela coisa que a gente... Por que será, né? Então a gente já falou aqui sobre Deus, a gente até entrou nesse mérito aí. Mas o fato de alguém acreditar em Deus, só por esse motivo, acreditar em Deus, será que isso dá a isenção ao ser de não ser um materialista? Aqui a gente vê que o materialismo é a atitude das pessoas que entendem que tudo é material. Bem, aquele que acredita em Deus, para ele nem tudo é material. Mas a conduta dele pode levar a essa ideia. Até porque acreditar em Deus é para muitas pessoas pode parecer a criança eu digo de antigamente, porque a de hoje não é mais assim. Mas a criança que eu fui na minha época e os outros que eram, né, da minha época, acreditavam que Deus castigava, a gente tinha medo. Né? A mãe, às vezes, a mãe falava assim, ó, faz isso não que Deus castiga, hein? E a gente tinha medo desse castigo de Deus, tinha medo até do velho do saco, né? De ser levado. Hoje morre se a gente falar uma bobagem dessa. Mas a gente tinha medo. Mas nem por isso a gente deixava de fazer as nossas diabruras, entre aspas, aí, né? As nossas teimosias. Nem por isso a gente deixava de desobedecer mãe e pai. Embora a gente estava sempre lá, e Deus castiga, mas a gente não estava nem ligando para isso. A gente até entendia isso aí, né? Ouvia, né? Tinha medo, né? Do bicho-papão, né? Mas nem por isso as crianças deixavam de fazer as suas traquinices. Então eu acho que isso é bem parecido com o que a gente está passando aí nessa questão. Vamos lá. Isso aí, tá vendo? Uma ideiazinha do materialista, né? Ele só pensa em dinheiro, ele só pensa em competição, ele só pensa em ter e não em ser. Né? Isso são coisas que estão na cabeça de um materialista. Aí a gente fica pensando, será que nós não temos essas ideias materialistas da cabeça? Basta olhar para a nossa sociedade, para o que está acontecendo aí, né? Então a gente vê que as próprias escolas, elas incitam a competição, né? Tá aí o desespero desses jovens aí no Enem, né? Para conseguir uma vaga na universidade, é uma competição, é uma coisa bárbara. Inclusive, eu fico imaginando assim que a escola, bem no início, tudo bem que mais para frente não tem jeito, né? Vai ter que ser assim mesmo. Agora, no início, eu estava visitando um parente e estavam todos felizes que a criança tinha passado para uma escola famosa lá no Rio. Não sei nem exatamente qual é o nome, porque eu faço confusão desses nomes que eles me deram lá. Então, ele passou muito bem colocado, passou com nota máxima e tudo. E eu me lembro de ter estado antes lá e vi a ansiedade daquela criança estudando. Uma criança de, acho que é 8 anos, 7 ou 8, tinha saído da Alfa para ingressar numa outra escola, fazer o curso
fundamental. Aí eu estava vendo aquela ansiedade, a criança tá até para dormir, estava com dificuldade, ele ficava ali no livro, eu ficava, meu Deus, isso não pode ser saudável numa criança de 8 anos. Não, porque eu tenho que passar, porque meu amigo está estudando muito também, eu tenho que fazer melhor do que... Aí eu fiquei olhando, meu Deus, olha que fome de competir, de ser melhor lá já com 8 anos. Aí a gente fica se perguntando que a gente vê que as próprias instituições, né, elas incitam a essa disputa, a esse ter, né, mais do que em ser. E aí a gente vai vendo que acreditar em Deus é de só menos importância. Porque às vezes a gente vê pessoas que não acreditam em Deus e têm um comportamento completamente diferente disso. Não veem as pessoas como adversários numa competição, né? Então a gente vê que isso aí são coisas, né, ainda muito próprias do nosso mundo, né, dos planetas aí de provação e expiação. Mas o que a gente está vendo de diferente aqui em nós, na nossa sociedade, né? Na cabeça dele, ó, dinheiro, né? Ser o melhor de todos e ter o melhor de todos. Essa época, então, começa o desespero, né? Porque vai mudar o ano, não, aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que comprar presente assim, ali, porque fulano também... Não, mas eu não posso, eu tenho que comprar uma coisa muito boa, porque, olha, fulano tem dinheiro, eu não posso... Então, olha, só a preocupação, né, com uma festa que realmente ela não tem nada a ver com isso. É uma festa, o aniversário de um mestre que vem ensinar justamente o contrário. E as pessoas ficam enlouquecidas, né? Aí tem, e quando, agora a febre, né, são os celulares, carros sempre foram, né, febre. Deus me livre, se o vizinho tiver um e eu não conseguir comprar um melhor, eu morro, né? Então tem aquela coisa, né? Por que eu não posso? Posso, aí se endivida. Agora, né? Agora não, já de muito tempo, os celulares, né? O celular, a cada minuto eu acho que sai um mais novo do que o outro, né? Porque isso aí não tem fim, isso é avanço tecnológico aí, né? Então as pessoas, às vezes, pessoas que não têm a menor condição de comprar um celular de 4, 5, 6 mil, mas vai comprar. Vai comprar, vai dividir em 48 prestações, mas vai comprar. Porque tem que mostrar que ele é novo, que ele é bom, ele é daqueles que as celebridades têm, então tem que ter. Então a gente está longe disso aqui? Desde quando a gente está longe disso? E essa angústia que nós estamos passando aqui, né, no nosso país, para todo o mundo, mas principalmente no nosso país, não é? Essa angústia dessa corrida atrás do ouro, tudo que está acontecendo é por conta de ter e não de ser. E parece que quanto mais tem, mais quer, as pessoas não se saciam, não é? E a gente vê coisas tristes, né? Pessoas que deveriam proteger a sociedade, tiram merenda das crianças para poder pagar um paraíso aí de férias, tiram remédios das pessoas doentes, tiram verbas dos hospitais, que as pessoas pagam seus impostos, têm direito a ser bem tratado, têm direito à saúde, e as pessoas morrem naquelas condições humilhantes ali, tudo por quê? Porque eu tenho que juntar mais dinheiro do que eu já tenho, do que eu já tirei, vou tirar mais, é pouco que tirei. Né? Então a gente vê que isso aí é realmente um estado praticamente de loucura, né? Está uma loucura social, as coisas estão completamente fora da noção, né, de moralidade, de ética. E a gente fica surpreso com isso, não deveríamos ficar, não deveríamos. Primeiro, estamos num planeta de provação e expiação.
E esse sentimento, essa atitude é própria de espíritos inferiores. Se nós estamos num planeta desse, é porque a gente é inferior, né? E por mais que a gente queira achar que a gente não é materialista, a nossa atitude é. A gente pode acreditar em Deus, a gente pode, né, achar que está espiritualizado, mas se tem esses comportamentos assim, se pensa mais em ter do que em ser, se pensa em acumular, juntar em celeiro, não é, né, uma pessoa que está de acordo com a lei divina. A gente sempre usa esse chavãozinho aí, que caixão não tem gaveta, né? Eu nunca vi um enterro, né? Um acompanhamento de um caixão que tenha um reboque carregando as coisas. Eu já vi uma notícia que ele quis ser enterrado junto com o carro. E foi, né? Foi. Fizeram uma cova imensa, puseram o carro e ele lá, junto. Isso passou na televisão. Eu não me lembro muito bem aonde foi exatamente, mas aconteceu. Que ele deixou escrito que ele queria ir com o carro dele. Então, foi. Quer dizer, aí a gente vive numa sociedade que a gente pensa que não é materialista, mas só é. A corrida atrás do ouro é fervorosa. E essa afirmativa aqui, o Haroldo Dutra falou: quem governa o mundo é o materialismo. Não tenhamos dúvidas disso. Todos são cristãos, têm religião, a maioria, né? Mas as ideias não são cristãs, são materialistas. Né? A toda a nossa classe política, tem ninguém materialista lá. Pode perguntar. Não tem. Acredita em Deus e tem religião. Todos eles têm religião. Comemoram, né, as suas vitórias nos rituais religiosos, todos têm. Mas as ideias não condizem com a ideia cristã. Então, o que realmente governa o mundo é o materialismo. O materialista só tem compromisso com o egoísmo. Ele só pensa nele. Empatia, ele só aplica para quem ele quer. Empatia só para quem ele gosta, para quem está nas graças dele. Fora isso, empatia para o próximo só se o próximo for quem interessa a ele. Aí ele vai ter empatia. Do contrário, essa palavra não vai existir no dicionário dele. Então a gente vai vendo que realmente isso é uma verdade. E Kardec, numa questão da lei do progresso, ele faz a pergunta aos espíritos: qual o grande obstáculo ao progresso? E eles respondem: o orgulho e o egoísmo. Porque quando a pessoa é egoísta, ela só pensa nela. Ela só quer ter para ela. Até ser o que ela quer para ela. O egoísmo é a maior chaga que existe. A gente não consegue ser solidário, ser caridoso, ser empático, sendo egoísta. É um sentimento totalmente antagônico aos outros de bem. Não tem como. Então, isso é o compromisso do materialista. Ele tem compromisso apenas com o egoísmo. Então, ele se idolatra e ele só quer para ele. Caso aconteça, né, dele doar alguma coisa, fazer alguma coisa, é o que sobra e a si mesmo muito pouco. Né? Porque senão, não, e amanhã posso ficar sem. Então, realmente isso aí, infelizmente, nós estamos numa sociedade assim, no planeta inteiro. A gente está vivendo aqui porque a gente está aqui, né? Mas toma conhecimento pela globalização que está no planeta inteiro. Né? As pessoas só pensam em si. Aí, quando acontece, e é o que acontece,
para começar a corrigir isso, as grandes tragédias, obrigando a pessoa a fazer alguma coisa pelos seus instintos até, e porque cai na realidade, vendo a tragédia, né? A gente viu, aqui em Friburgo aconteceu, né, pessoas, e olha que aquela tragédia daqui de Friburgo, ela não pegou só gente que tinha pouco, não, que morava em casas pequenininhas e penduradas, não. Ela pegou, foi gente de dinheiro. Ela pegou mansões. Foram mansões derrubadas. Então, eu não tô, as pessoas, muitas vezes que têm muito, elas acham, não estou dizendo todas, mas algumas, que nunca vão precisar de ninguém. E ali foi mostrado que ninguém está livre de sofrimento, está livre de depender de alguém, de depender até daquele que ela nunca imaginaria na vida receber alguma coisa. E, no entanto, recebeu a vida naquele dia, de pessoas que ela não imaginaria, porque se não fossem determinadas pessoas empáticas e solidárias e caridosas, muito mais gente tinha morrido, porque morreu muito mais do que eles contaram, né? Mas muitas pessoas foram salvas pela solidariedade, pelo carinho, pela empatia, pelo cuidado, pela caridade, pela compaixão das pessoas. Então, essas grandes tragédias, como aconteceu lá em Brumadinho, aconteceu em Mariana, né? Isso é para realmente balançar as estruturas dessas atitudes materialistas, para as pessoas verem que elas não são tão potentes assim. Que na hora do momento, na hora ali que tem que passar, vai passar. E daria toda a fortuna que tem em troca, né, de um bem-estar, da vida de uma pessoa querida, e assim vai. Então, a gente passa por essas coisas porque a gente precisa de ter aí a nossa índole abalada por essas coisas, para a gente ver o que acontece, né? Essa afirmativa aí foi de Haroldo Dutra, e está na Obras Póstumas, eu vou procurar, mas ele disse que os espíritos, isso a gente sabe, né, desde que tem, sempre estudando a obra, a gente sabe que os espíritos sempre alertaram a Kardec sobre a questão do materialismo, que essa era a grande missão da doutrina espírita, substituir o materialismo pelo espiritualismo. Espiritualista não necessariamente é espírita, não. Mas todo espírita é espiritualista, né? E uma das grandes missões de Kardec nessa terra foi fazer essa codificação para destruir o materialismo. Para destruir. E ele está chegando a hora dele mostrar a que veio. Não resta dúvida. Então, os espíritos, além de terem dito isso para Kardec, afirmaram isso aqui numa comunicação que deram a Kardec. Ó. Os espíritas disseram para Kardec que o momento de transição, esse momento mais sério, esse momento angustiante que a gente anda passando, seria marcado por dois fenômenos. O suicídio se multiplicaria e a loucura atingiria grau tão alto que as pessoas seriam riscadas do livro da vida, mesmo antes de morrer. Olha que coisa séria isso aqui. Mas como assim, né? Ser ligado, ser tirado, né? Ser aí riscado do livro da vida antes mesmo de morrer. Ora, a morte do corpo físico não mata. A essência não mata a individualidade, só o corpo físico que morre. O espírito se desprende e continua a sua evolução, porque ele é a inteligência. O corpo era uma roupagem. Mas o que a gente está vendo acontecer aí no mundo é essa morte antes da morte do corpo físico. É como se as pessoas morressem em vida. Por quê? Elas perdem ideais, motivações, dignidade. Elas perdem tudo, né? Elas perdem confiança. Isso é morrer em vida.
Isso é pior que a morte do corpo físico. Você não ter amigos, porque você chega a um grau tal de egoísmo que você fica sozinho. Isso é morrer em vida. Isso é morrer antes de ser riscado da lista dos vivos aí, da documentação jurídica, né? E a gente vê jovens sem nenhum ideal, às vezes, perdidos completamente. É o nem-nem, né? Já ouviram falar, o nem-nem? A juventude que se encaixa no grupo dos nem-nem. Nem estuda e nem trabalha. Faz o quê? Está crescendo esse grupo. Não, eu saí da escola, não posso estudar porque eu tenho que trabalhar para ajudar a família. Só que não trabalha. Aí é o nem-nem. Ele está no grupo do nem-nem. Ele nem estuda, ele nem trabalha. Aí ele se entrega muitas vezes à droga. Não tem estrutura nenhuma. Aí parecem zumbis. Olha, uma praça de crack, a Cracolândia, aquilo ali, eles estão riscados da vida antes de morrer. Eles estão mortos e não sabem. Às vezes a gente fica vendo esses zumbis, esses filmes de zumbi, que o sujeito vê, coisa horrorosa aquilo, né? Tem um famoso, né? Como é que é o nome, Abel, daquele famoso? Hein? Isso, Walking Dead, isso aí. Faz um sucesso, tem um público fiel ali. Gente, zumbi, não precisa desse filme não, baixa aí uma Cracolândia e vê aquela criatura drogada, andando sem rumo. Isso aí é a morte da alma, esperando ser salvo pelo Espírito que vai sair dali para a dimensão espiritual, espiar também algumas coisas depois de volta no corpo físico. Quantas encarnações essa criatura vai ter que ser submetida, né? Então, isso realmente é triste. Isso foi uma afirmativa do Espírito para Kardec, que isso aconteceria. E é o estado de loucura, gente, total. A loucura atingirá grau de alto que as pessoas seriam riscadas. Loucura. Gente, tem hora que a gente vê atitude, às vezes, de uma pessoa que tem inteligência, ou pelo menos né, cursou aí alguma coisa, né, para mostrar que tem inteligência, tomar atitude que a gente, mas está maluco? Está doido? Isso é loucura. Que loucura é essa? Essa frase a gente tem falado e tem ouvido muito. Que loucura é essa, gente? Está todo mundo louco. Está todo mundo doido. É isso aí, ó. Está chegando, né? É a separação do joio do trigo. A gente tem falado, a Terra está recebendo de algumas décadas para cá, espíritos na sua última oportunidade de redenção. Tem inteligência, mas também tem livre-arbítrio e não está sabendo usar. Essas almas não retornam para a Terra, não reencarnarão na Terra, porque vão ser a laranja podre do saco. Tem oportunidades de usar bem o livre-arbítrio e jogam fora por causa das ideias materialistas. E aí, sabe o que vai acontecer? Encarnações e mais encarnações sofridas, muito sofridas, que dá realmente pena. Essas ideias todas, e essa loucura, isso tudo que está aí, olha só, cerca de 800 mil pessoas acabam com suas vidas todos os anos no mundo, o que equivale a uma morte a cada 40 segundos. Isso aqui é de 2010, se eu não me engano. Tem bastante tempo. Pelo que a gente está vendo aí, acho que está aumentando. Eu até cheguei a ler alguma coisa, numa última pesquisa aí, que parece que baixou, acho que 6% ou 8%. Mas não sei se foi uma pesquisa confiável, não, né? Então, olha só, gente, a 40 segundos uma pessoa se mata no mundo. Gente, olha, é algo, isso é loucura.
né? Quando a gente pensa uma coisa dessa, o que pode levar jovens se matando dentro das universidades? Outro dia foi um estudante de medicina que se matou dentro da universidade. Olha só, ele seria um futuro médico para cuidar da saúde das pessoas. Olha o nível de angústia e de desequilíbrio dessa criatura. Se passou para a faculdade, ignorante ele não é. Pelo menos na parte intelectual, né? Então a gente vai vendo coisas, crianças de 8 anos, tomando ansiolítico, tomando remédio para dormir. Olha que horror. Eu estava ouvindo uma palestra, uma entrevista daquele psicólogo, Chiniachica, ele falando que tem no consultório dele crianças com depressão, crianças com 6 anos, 7 anos, com depressão. Olha aí, ó, estima-se que mais de 300 milhões de pessoas sofram com depressão em todo o mundo. A depressão pode levar ao suicídio. Criança com depressão, gente. Onde a gente vai parar com isso? Que mundo é esse que a gente está preparando, né? Que a gente está, porque nós somos trabalhadores nesse mundo aí, né? Que mundo que a gente está preparando? Que coisa mais triste isso aí, né? Crianças sofrendo, crianças tirando a vida, cometendo suicídio também. Parece uma ficção, né? Parece uma ficção. Não parece realidade essas coisas, né? Aí, a gente vê uma pesquisa dessa aqui, a gente fica pensando em São Tiago, né? Que o diabo também acredita, né? Olha só. Num amplo levantamento feito pelo Instituto Ipsos, uma das maiores empresas de pesquisa do mundo, realizado entre os dias 7 e 23 de setembro de 2010, totalizando 18.531 participantes de todo o planeta, apurou-se que 51% da população global acreditam que há alguma forma de vida após o falecimento do corpo. 26% dizem não saber o que acontece. E 23% consideram que a pessoa simplesmente deixa de existir. Então a gente fica pensando aqui, ó, né? 51% acredita na vida após a morte, acredita que a vida continue. Né? Então a gente fica imaginando aquele que não acredita em nada, aquele que realmente acha que vai morrer e vai acabar, pode até, na cabeça dessa pessoa, se justificar o suicídio, né? Porque ele não quer, ele está com problema, ele quer se livrar, e já que a morte é o fim, ele quer botar fim àquela dor e àquele sofrimento. Então, pode-se até compreender a atitude suicida de um materialista mesmo, aquele que não só tem atitudes materialistas, ou até nem tem, mas que acredita plenamente que vai acabar tudo, que a morte é o fim de tudo. Até a gente entende quando tira a vida, porque ele quer acabar mesmo com o sofrimento dele, ele vai morrer, não vai acabar com tudo. Agora, 51% da população acredita que a vida continue, e tem atitudes materialistas, a gente fica querendo entender essa incoerência, né? Vivem num paradigma materialista e acreditam que a vida continue. Não leva a nada, tem certeza que não vai levar. Porque tem certeza, está vendo? Né? Que não vai levar, vai ficar aí. E, no entanto, acredita que tem uma vida. Então, acredita como, né? Como que acredita? São essas coisas que a gente não consegue entender.
É preferível o materialista que acha que tudo vai acabar, ele bota fim à vida dele e acabou. Ele está sendo mais coerente, né? Do que aquele que acredita que a vida continua e tem atitudes materialistas. A gente consegue entender essa incoerência total. Então vamos ouvir as ponderações de Kardec sobre o materialismo. Triste consequência se após a morte o pensamento se reduzisse ao nada. Se assim fosse, por que então o bem e o mal não teriam sentido? O homem estaria certo a não pensar senão em si mesmo, e ao colocar acima de tudo a satisfação dos prazeres materiais. Os laços sociais estariam rompidos e os mais santos afetos destruídos para sempre. Né? Olha que triste consequência seria isso, né? Porque você tem ligações afetivas, você foi ensinado a amar e ensinou outros a te amarem. Com que objetivo? Se você vai acabar, se quando você morrer, tudo vai acabar. Né? Qual seria o objetivo, então, de você ter um bom relacionamento com as pessoas? O objetivo do amor, qual seria? Ele não vai permanecer? Então, para quê? Vou viver minha vida com o compromisso que terei sempre comigo. Com o egoísmo. Só isso, né? Mas, felizmente, essas ideias estão longe de serem generalizadas. Pode-se mesmo dizer, isso é Kardec, tá? Está lá no comentário 147, a questão. Pode-se mesmo dizer que estão muito circunscritas, não constituindo mais do que opiniões individuais, porque, em parte alguma, foram erigidas em doutrina. Não tem uma doutrina confiável, e sim de um ou outro surtado, tipo Marx e outros mais, né, as ideias marxistas, ele, que é o pai desse materialismo, mas só ali, né, porque isso não representa, né? Uma sociedade fundada sobre essa base traria em si mesma os germes da dissolução, e os seus membros se despedaçariam entre si como animais ferozes. Por que não? Por que eu vou ter que ser solidário com alguém? Eu tenho que cuidar de mim, eu tenho que pensar em mim, porque senão ninguém vai pensar. Então seria uma sociedade que se despedaçaria totalmente. Então isso a gente pode imaginar, isso é bom, né? Tem gente que acha que é, que defende a ideia, né? O homem tem instintivamente a convicção de que tudo se acaba para ele com a vida. O homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida. Não se acaba. Primeira leitura eu fiz errada, né? Tem horror ao nada. Gente, o nada. Imagina o nada. Né? É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura, e quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser, porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente, né? Qualquer coisa de cruel. Pensa bem, a pessoa luta, desde a hora que a gente sai da nossa primeira casinha, a gente luta. Desde aquela hora. A hora que cortou o cordão, nós vamos lutar para respirar. Senão a gente vai morrer. Porque a respiração ia pela manhã, não vai mais. Dói quando entra abrindo, quando o ar entra abrindo os alvéolos, a criança chora. É dor mesmo que sente. Então ela luta para botar o ar para dentro. Depois ela luta para mamar. Que ela tem que lutar para mamar, que se ela não sugar, ela não mama.
Ainda que se dê mamadeira, ela tem que sugar a mamadeira. Então a luta dela começa ali e continua para todo o sempre. Né? Ela vai lutar por tudo, ela vai ter que... Quando o espírito foi criado por Deus simples e ignorante ali, né? 0 de conhecimento de causa e 0% de conhecimento de causa, 100% de potencialidade de aprendizado, ele começou na luta. E isso a gente simboliza, né? Numa escala pequenininha, quando a criança nasce, ela começa a lutar para ela viver. Ela precisa respirar, ela precisa se alimentar, né? Ela precisa se esforçar para o intestino funcionar, para o aparelho urinário funcionar. Ela vai, é instintivo? É, mas ela tem que fazer a parte dela. Se ela não fizer a parte dela, não vai acontecer só porque isso é instintivo. Então é uma luta constante. Para quê essa luta toda? Para acabar em nada, para a gente sumir, para a gente desaparecer. A luta que é para se fazer, para estudar, para conseguir ocupar um espaço na sociedade. Para quê? Qual o objetivo? Aí é aquela pergunta, Deus está maluco? Ele também endoidou? Está doido, né? Porque nos criou. A gente está aqui. E aí, depois para nada? Vai acabar? Isso até vai de encontro às leis físicas, né? Como já foi provado que na natureza nada se perde, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então nada se destrói na natureza. Nada. Se a gente queimar uma folha de papel, ela será transformada, mas ela não será destruída. Vai ser destruída enquanto folha. Ela não vai ser mais uma folha de papel. Mas a composição dela não foi destruída. Ela se volatilizou. E pode até se transformar numa outra folha. Né? Com algumas aglomerações químicas aí. Então, realmente, nada. Então, Deus ia errar exatamente no ser que ele criou a sua imagem e semelhança, que entregou a liberdade de crescer por conta própria, que é o único ser da criação capaz de fazer considerações a respeito do Criador, e errar nessa, mas Deus não seria tão ingênuo assim, né? De jeito nenhum. Então é lógico que a gente vai vendo que o materialismo, no sentido que ele se apresenta, de que morreu, acabou. Einstein falou que o materialismo acabaria por falta de matéria. Ele fez essa afirmação e é uma verdade. Porque eles exigem tantas provas materiais, tantas provas, que ia chegar a um ponto que não ia ter mais matéria para poder justificar determinados fenômenos. Até porque eram independentes da matéria. Então acabaria por falta de matéria. Então o homem instintivamente tem a convicção de que ele não termina. É em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. E quando chega o momento supremo, ele sempre quer saber. A professora Elizabeth Kubler-Ross, tem uma aqui no Brasil que está fazendo cuidados paliativos, ela tem uma clínica, né? Então as pessoas ficam ali assistidas, fora dos hospitais convencionais, mas com todo cuidado, com todo carinho. Então pacientes que eram às vezes que tinha aí um prazo de 2 meses de vida, estão vivendo há mais de 1 ano, 2 anos, né? Foi dada uma expectativa de vida assim. Então essas pessoas que estão com ali, né, uma passagem já com visto aí prontinho, né, para a partida para a dimensão espiritual, todos nós temos o nosso visto. Ele só não tem data para nós, né? Mas para alguns a data está sendo marcada ali. Elas querem saber, por mais materialistas que sejam, há essa pergunta aí, ó, né? São poucos os são poucos os que não perguntam o que deles vai ser. Sempre perguntam, será que existe essas pessoas todas? A Elizabeth Kubler-Ross, ela ouvia isso constantemente de pessoas materialistas. A senhora fala que
tem alguma coisa depois. Será verdade? Então, naquela hora, essa ideia, essa convicção, ela cai por terra. Até porque as almas nesse estágio aí já de finitude ali do corpo físico, elas estão mais na dimensão espiritual do que na material, que o corpo já está muito debilitado, e elas começam a ter reminiscências do passado e tem certeza que não acaba, né? Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo o que ama? Que sofrimento para um pai, para um filho, né? Se despedir na vigília daquele que ele ama, com essa ideia de que acabou mesmo, que nunca mais você vai ver, que a pessoa vai deixar mesmo de existir. Ora, está na hora realmente, né, do espiritismo, aliás, sempre disse, mas mais ainda dizer a que veio e mostrar que não é bem assim, né? Só o que acabou é a personalidade e o corpo, porque a alma, essa individualidade, continua ligada por laços de amor, amor eterno, amor que nunca vai acabar. É uma ligação eterna que a gente tem, né? Quem poderia ver sem terror abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a dragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças e ao mesmo tempo dizer: qual? Depois de mim nada, nada mais que o nada? Ora, isso aí, por mais materialista, a pessoa na hora dela, não pode ser. Depois nada, nada mais que o nada? Não pode ser. Aí começa a conjecturar, né? Tudo se acaba sem apelo. Mais alguns dias e a minha lembrança se apagará da memória dos que sobrevivem a mim? Dentro em breve nenhum traço haverá da minha passagem pela terra? O próprio bem que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi? E nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva, a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes? Quando a pessoa cai na realidade, começa a vir esses pensamentos. Quem é realmente crente de que vai acabar? O materialista, no verdadeiro sentido da palavra, vai acabar. Ele começa a pensar nisso tudo, aí ele vê a incoerência, a falta de lógica. Ainda que ele não creia em Deus, porque não precisa acreditar em Deus para imaginar uma vida que segue depois, não tem essa ligação obrigatória, até porque o Deus que apresentam para a gente é um Deus que vamos combinar, né? De pai ele não tem nada, castiga, né? Manda dor, sofrimento. Que Deus é esse? A pessoa realmente, se ela não conheceu o Deus com a fé raciocinada e com a ideia da reencarnação ligada à ideia de Deus, da justiça divina, ela não pode acreditar nesse Deus. Então não precisa nem acreditar em Deus para não ser materialista no sentido real da palavra. Assim como mesmo aqueles que se dizem espiritualizados têm ideias materialistas, tem aqueles que não acreditam em Deus, não têm religião, mas acredita que a vida continue por uma questão lógica. Quanto mais se estuda, mais se chega perto de que tudo continua, né? Que nada se perde. Assim, a religião nos ensina que não pode ser assim e a razão o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo, né? Bom, uma existência futura vaga e indefinida continua, mas como? Como que é? O que tem? O que eu faço lá, né? Então isso também não diz nada. Vai ficar naquela crença em Deus, mas que ele está tão distante que
Ah, acredito sim em Deus. Ah, acredito sim na vida após a morte. Fica nisso. Porque não tem nada que possa me dar, né, uma oportunidade de colocar a análise da razão nisso. Então, tem que ter. Senão também é uma ideia vaga. Está certo que tenhamos uma alma. Mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma? Alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Porque tudo isso, respostas para tudo isso, eu preciso para realmente entender essa vida que vai existir depois da minha morte. Senão vai ser uma coisa vaga. Vamos falar, ah, tem sim. Igual que você diz para a criança assim, ó, Deus vai te cascar, ah, tá bom, tá? A gente cai nessa, é por isso que a gente está nesse marasmo, que a gente está nesse engessamento, né? Que muitas vezes nos impede de evoluir. Dizem alguns que é um sopro de Deus, a alma, né? Outros que é uma centelha, outros uma parte do grande todo, seria o panteísmo, né? O princípio da vida e da inteligência. Mas o que é que tudo isso pode nos oferecer? Ó, dizer que a alma existe, dizer que tem uma vida depois da morte, o que tudo isso pode me trazer de certeza sobre a minha vida após a morte? Para eu acreditar que as coisas continuem e que não se acabe, né? Que nos importa ter uma alma se depois da morte ela se confunde com a imensidade? Porque tem uma corrente que diz que a alma vai se juntar ao todo, como as gotas d'água no oceano. A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada? É. Então também não adianta ter uma alma. Não adianta morrer e acabar, porque se a alma não tiver, né, a sua independência, sua vida independente, né, se ela não continuar com a sua individualidade, não adianta ter nada disso. É o mesmo que o nada. Se eu vou me juntar, né? A gotinha da água, ela está toda bonitinha, feliz da vida ali, na sua beleza, né? Na sua vida, toda alegrinha, brincando. No momento que ela cai lá na água, ela desaparece, ela se junta ao todo. Que adiantou? Nada. Né? Absolutamente nada. Disse ainda que ela é imaterial. Mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas e para nós equivale também ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? É a beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador? Eu já falei que eu peço para morrer de novo. Se eu tiver que ficar assim, né? Tem às vezes filmes que retratam a espiritualidade assim, e que as alminhas estão lá, ó. Todo mundo de branquinho, com coroinha de florzinha na cabeça, tem carneirinho. Tem árvorezinhas que eles volitam até a árvore e desce. Eu peço para morrer de novo, já falei, né? Porque eu não ia aguentar isso aí, né? Ah, ainda tem mais. E as chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria igreja as compreende nesse último sentido. O próprio Papa já falou que inferno não existe, mas não pode existir. Olha só quantas criaturas, né, de raciocínio curto, pensando que o inferno existia. Ah, e acreditava num Deus justo, que perdoa. Ora, se Deus ensina a perdoar, ele tem que perdoar, não é? Ele não vai ficar naquela de muitos pais, faz o que eu mando e não faz o que eu faço, você não tem nada com a minha vida. Não é bem assim, né? O pai está lá com cigarro na boca, dando uma bronca no filho que está fumando. Né?
Então, se Deus ensina a perdoar, ele tem que perdoar. E se ele perdoa, quem vai para o inferno? Quem vai lá? Quem vai chegar lá? Ninguém. Ele vai perdoar. Porque se ele ensina, ele diz que eu tenho que perdoar o meu inimigo. Se eu não sigo as leis de Deus, eu sou inimiga de Deus, né? Então, se ele vai me perdoar, se ele me ensina a perdoar o inimigo, eu também ele tem que me perdoar. E se ele me perdoar, não vou para o inferno. Então, quem vai? E ainda que existisse essa possibilidade, a mãe que ama o filho é um desgosto para Deus. A mãe ama seu filho incondicionalmente. Ela pode não ser conivente com o que ele faz, mas ela o ama. Ela vai para o céu e ele vai para o inferno. É presente para a mãe isso ir para o céu? Ela vai abdicar. Ela vai abdicar porque ela vai para o inferno ficar com o filho dela. Então é tanta incoerência que a gente não sabe como que essas ideias perduraram por tanto tempo. E muito tempo, porque tem pouco tempo que a igreja diz que o inferno é só símbolo. Não tem muito tempo. Eu, quando tive aula de catecismo, eu recebia essa informação de que eu iria para o inferno se eu não fosse temente a Deus e obediente a Deus. Inferno. Né? Então, a gente vê que realmente há tanta incoerência, né? E, infelizmente, a gente vai ter que parar por aqui, porque a nossa hora chegou, mas a gente vai retomar esse daqui, né? A gente, na semana que vem, retoma esse slide aqui, para a gente continuar nessas, né, nesse raciocínio lógico. Porque, ó, leiam em casa, porque é o comentário de Kardec a 147. Tudo que está aqui, eu fui tirando do comentário de Kardec. Né? Essa alma lúcida que veio trazer para a gente essa doutrina maravilhosa. Né? E aí a gente vai analisando que realmente as coisas não terminam, não acabam, nada acaba. Cada um vai para a dimensão espiritual e vai levar seus erros e seus acertos. E vai ter que conviver com isso quando sair da perturbação da morte e entrar na lucidez. Ele vai ver o que ele fez. Aí começa a juntar as ideias para preparar uma nova encarnação. Aí ele começa a fazer o plano. Desde a hora que ele sai da perturbação, ele começa a fazer o plano. Na hora que ele é chamado para reencarnar, o plano está pronto. Aí vai para ser aceito ou não, o anjo da guarda vai ajudar. Algumas coisas que a gente pedir que não tiver jeito, que a gente não tiver mais condição mesmo ainda, não tiver condição de cumprir, não é permitido. Por isso é que a gente diz, tudo que a gente está passando hoje, a gente tem condição de suportar. Senão, não teria sido permitida essa escolha que a gente fez para a atual encarnação. Então, muita paz para todos. Vamos continuar semana que vem a partir disso aí, para que a gente analise direitinho essa questão do materialismo e comece a fazer uma reflexão sincera. Fica aí o dever de casa, tá? Naquele momento e naquele lugarzinho que ninguém tem acesso, ninguém. Porque ninguém tem acesso ao nosso coração, à nossa consciência, não tem. Vamos ver o que estamos fazendo. Estamos ainda muito cheios de ideias materialistas. Somos espíritas. Estamos estudando uma doutrina de amor que mostra que a vida continua e que os castelos que a gente constrói na dimensão espiritual não são feitos com a moeda terrena. A gente está aprendendo isso. Não é por isso que a gente não vai dar valor às coisas que a gente precisa nesse mundo, porque nós estamos no mundo, não somos dele, mas estamos nele. E precisamos das coisas materiais. Mas não podemos dar a essas coisas maior importância do que as coisas do espírito. Por quê?
tudo é transitório aqui nesse mundo. Tudo que a gente pode ver, que a gente pode tocar, que a gente pode falar, tudo isso é transitório. Porque permanente, só o que a gente não pode ver, só o que a gente não pode tocar, só o que a gente não tem, mas sim tudo que a gente é, tudo que a gente sente, tudo que a gente tem de obediência à lei de Deus. Isso é o que vai contar. Então vamos analisar direitinho e ver o quanto ainda de materialistas, embora nos achemos espiritualizados, o quanto de ideias materialistas a gente ainda carrega. Muita paz para todos.